Olá, boa noite. Hoje é uma terça-feira, dia 31 de março de 2020. Nós acabamos de efetuar uma transmissão online do culto de oração da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara. Mas eu sei que nem todas essas pessoas têm Facebook, que foi a ferramenta que utilizamos para essa transmissão. Nem todas as pessoas se familiarizam com o uso de ferramentas que a internet nos disponibiliza. Pensando nessas pessoas, nós tomamos já desde a primeira oportunidade que falamos aqui, a questão de 10, 15 dias atrás, de gravar então a mensagem. E aí nós disponibilizamos essa mensagem gravada, primeiro, no grupo de WhatsApp aqui da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara. Depois, nós passamos essa gravação para o site da igreja e, consequentemente, para o YouTube. Eu sei também, porque já me foi dito isso, que algumas pessoas da igreja retransmitem esta mensagem para os seus grupos ou para algumas pessoas dos seus grupos. Então, a todos vocês, a paz do Senhor Jesus, que a graça do Senhor esteja conosco neste momento. Bem, nós falamos então hoje no culto de oração sobre Levítico capítulo 26, do versículo 3 ao 13. E eu convido, ainda que farei a leitura, para que você também abra sua Bíblia e possa ler comigo, que às vezes a gente usa uma tradução um pouquinho diferente. Mas lá em Levítico 26, do 3 ao 13, lemos o seguinte: se vocês andarem nos meus estatutos, e vocês guardarem os meus mandamentos, e vocês cumprirem esses mandamentos, então, diz o Senhor Deus, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, a terra dará a sua messe, o seu fruto, as árvores do campo também o seu fruto. A colheita se estenderá até a vindima ou até a colheita das uvas, e a colheita das uvas, a vindima, se estenderá até a sementeira. Vocês comerão o vosso pão a fartar e habitareis seguros na vossa terra. Diz o Senhor ainda, estabelecerei paz na terra, deitar-vos-ei, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100. 100 dentre vós perseguirão a 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco, diz o Senhor. Diz mais o Senhor ainda. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Porém o meu tabernáculo no meio de vocês, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei no meio de vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Queridos, estas verdades bíblicas descritas aqui em Levítico 26, do 3 ao 13, são fantásticas promessas do Senhor Deus ao seu povo. E elas também são apresentadas um pouco mais detalhadas em 2 textos do livro de Deuteronômio. O primeiro está no capítulo 7, no versículo 12 ao 24, e depois no capítulo 28, do versículo de 1 a 14, como nos mostra as referências em epígrafes nas Bíblias que nós usamos aqui. Cujo título que nos é apresentado é bastante apropriado, e é o seguinte: bênçãos decorrentes da obediência. As bênçãos mencionadas aqui em Levítico 26 e repetidas em Deuteronômio 7 e Deuteronômio 28 podem ser divididas, para uma melhor compreensão e entendimento nosso, em 3 principais grupos. Mas vejam, elas estão condicionadas à guarda ou ao cumprimento ou à obediência da lei de Deus, dos mandamentos do Senhor, dos estatutos do Senhor. O primeiro grupo de bênçãos que nós podemos destacar aqui em Levítico 26
é o das bênçãos mencionadas nos versos 4, 5, 9 e 10 sobre chuvas. Chuvas essas que, direta ou indiretamente, afetariam as condições agrícolas em termos de melhoria na situação da agricultura nacional, numa relação direta que é a seguinte: quanto maior e mais obediência, mais chuvas, consequentemente mais colheitas. Mas há um detalhe importante. O contrário é verdade na mesma proporção. Ou seja, quanto menos obediência, menos chuvas e, consequentemente, menos colheitas. Então, esse é o primeiro grupo de bênçãos. Chuvas sobre a colheita. Lá a cultura era agrícola, então nós podemos pensar de chuvas de bênçãos de Deus sobre o trabalho, sobre a nossa atividade profissional, trabalhista, econômica. O segundo grupo de bênçãos, que nós podemos destacar aqui em Levítico 26, é o grupo das bênçãos mencionadas nos versículos 8, 9 e 10. E tem a ver com bênçãos de paz e segurança com os povos à volta de Israel e numa eventual guerra contra inimigos, a garantia da vitória, mesmo que esse grupo de soldados do inimigo fosse um grupo de guerreiros em maior número que o grupo de Israel. O Senhor diz que nessas batalhas, ele daria a vitória. Primeiro, ele daria paz ao povo. Segundo, se porventura alguns desses vizinhos de Israel lhe fizessem guerra, o Senhor daria vitória a eles Israel, nessa guerra contra os inimigos. Um terceiro grupo de bênçãos que nós podemos destacar aqui em Levítico 26, do versículo 3 ao versículo de número 13, é o grupo de bênçãos que nós podemos destacar como bênçãos mencionadas nos versículos 11, 12 e 13, e elas dizem respeito ao tipo de relacionamento com Deus. O texto diz que ao obediente, o Senhor o faria seu tabernáculo, ou seja, seu lugar de morada. E esse obediente teria consciência contínua da presença de Deus na vida do seu povo, como seu povo, e a bênção de Deus no meio do seu povo. Então esses são os três grupos de bênção aqui de Levítico 26, de 3 a 13. O que diz respeito às chuvas de bênçãos derramadas sobre o trabalho do povo, a bênção de paz sobre a casa do povo de Israel e a bênção de ter a presença do Senhor contínua, constantemente, na relação diária com o povo. Mas vejam, essas bênçãos estão condicionadas à obediência à palavra do Senhor. E aí, para concluir, nós podemos dizer o seguinte: quanto mais obediente fosse o povo, mais bênçãos desfrutaria. O contrário é verdade na mesma proporção. Quanto menos obediência, menos bênçãos. Bem, nós vivemos em dias de muita insegurança, de muitas incertezas, mas uma coisa nós podemos afirmar: aqueles que obedecem à palavra do Senhor são pessoas que têm promessas de bênçãos. Eu espero sinceramente que nós sejamos obedientes à palavra de Deus. Mais uma vez, boa noite, fique na paz do Senhor, Deus te abençoe. Amém.